Quero compartilhar essa palavra que é uma palavra de instrução para nós. O tema dessa palavra é tempos e estações. Diante de tudo aquilo que eu já pude experimentar, viver, contemplar no chamado ministerial, muito daquilo que é um grande desafio para muitos de nós é compreendermos os tempos, as estações, aquilo que nós devemos viver e aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos assumir e aquilo também que nós precisamos de alguma forma nos desvincular. E nessa manhã eu quero trazer essa palavra, como eu disse, uma palavra de instrução para você, porque eu e você precisamos compreender essa verdade, precisamos viver o tempo que Deus preparou para as nossas vidas. E debaixo dessa compreensão eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 11. Marcos capítulo de número 11, em uma história muito intrigante para mim. Diz assim, Marcos capítulo 11, verso de número 12. Quem achou, diga eu achei. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Diga comigo, não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isto. Então os seus discípulos ouviram dizer isto. Pulamos para o verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoastes, ela secou. Olhe para mim e vamos entender nessa história algo muito específico para nós. Aqui nós vemos um momento onde Jesus, ele estava com fome, e de longe ele enxerga, ele vê essa figueira. Ao ver a figueira com folhas, ele vai até ela em busca de algo para comer. E quando ele se depara com essa figueira, ele só vê ela com as folhas. E aqui nós começamos a ver Jesus tendo um comportamento que é um pouco distinto de tudo aquilo que ele, até mesmo na sua missão, estabeleceu. Jesus, ele sempre, diante de momentos de necessidade, ele liberava palavras de vida. Momentos onde um enfermo, alguém com algum tipo de limitação ia ao seu encontro, Jesus, ele liberava uma palavra de restauração, de transformação, de mudança. Jesus, ele sempre carregava
sobre as circunstâncias, algo que vinha para estabelecer uma mudança, e essa mudança para melhor. Só que nesse momento aqui, nós vemos um Jesus agindo e se posicionando de uma forma mais dura. Aquele que restaurava, aquele que tocava e trazia vida, aquele que de alguma forma vinha e trazia uma palavra de restauração, aqui ele se torna um juiz. Ao ver a figueira, ele libera um decreto. Só que esse decreto não foi qualquer decreto. Ele disse: ninguém mais coma fruto desta figueira. Ele fez aqui algo muito específico, ao ponto de determinar o fim dessa figueira. E o que sempre me intrigou nesse texto é porque a Bíblia continua dizendo que não era tempo de figos. E eu posso imaginar a cena desses discípulos olhando para Jesus, muito diferente daquilo que eles já tinham visto, sendo essa pessoa agora que representa um juiz. Eu estou determinando isso. E no versículo de número 20, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Aquilo que Jesus liberou foi um decreto, foi uma palavra que ela foi estabelecida. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, e eu quero extrair 3 pontos para nós essa história. Primeiro, nós vemos Jesus aqui, como eu disse, sendo um juiz diante de uma circunstância. Jesus aqui, ele não se move dizendo assim: poxa vida, por que ela não tem figos? Nós não vemos Jesus aqui se movendo de uma forma, muitas vezes, como ele se movia lá atrás. Mas nós vemos Jesus sendo aquilo que precisava ser. Ouça isso e grave no seu coração nessa manhã. Jesus não é aquilo que você quer, Jesus é aquilo que você precisa. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus por aquilo que nós queremos dele. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com Jesus por aquilo que eu acho que ele deveria fazer por mim. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com Jesus com aquilo que é o nosso chamado, é o nosso propósito, até mesmo com as pessoas, não por aquilo que eu preciso, mas por aquilo que eu queria que elas fossem. Tem pessoas que acham que depois que se converteram, ou depois que estão em um ambiente como como uma igreja, as coisas têm que ser, todo mundo tem que me amar, ninguém mais pode falar firme comigo, ninguém mais pode falar não para mim, eu tenho que orar e as coisas têm que acontecer, Deus não falou. E Jesus, ele não é o que você quer. Jesus é, e ele tem aquilo que você precisa. E muitas vezes você está esperando o Jesus que cura, mas talvez o Jesus que você precisa é o Jesus que te corrige. Quem está comigo aqui nessa manhã? Talvez você ainda está esperando um Jesus que vai de alguma forma, sabe, pastor, é que eu tenho uma tristeza dentro de mim, eu queria que ele me curasse. E talvez o que você precisa hoje não é de cura, mas é um Jesus que está dizendo para você: deixa de ser tão sensível.
Eu sabia que ia ter um silêncio na congregação nessa manhã. Aqui nós vemos um Jesus que foi um juiz. Por quê? Porque Jesus não é o que você acha que ele deve ser. Ele é o que você precisa. E porque eu coloquei o tema dessa ministração, tempos e estações? Porque existem momentos na nossa vida em que nós ainda estamos esperando que curas aconteçam, ou que pessoas mudem, ou que Jesus ainda seja tão e tão misericordioso comigo. Mas existe um tempo em que você precisa ouvir não aquilo que você espera ou que você deseja, mas você precisa ouvir aquilo que você precisa dele. E talvez ele está aqui nessa manhã te dizendo: ei, para de ficar culpando as pessoas. Ei, para de dizer que você é o coitadinho da história. Ei, para de achar que você precisa mais do que os outros. Assuma o seu lugar. Eu oro para que eu e você venhamos a estar diante de Jesus, não com esse anseio de ouvir aquilo que nós queremos, mas abertos para ouvir aquilo que nós precisamos. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não estou ouvindo o Senhor, não estou ouvindo o Senhor. Aí eu me pergunto, será que nós não estamos ouvindo o Senhor, ou nós não queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer? Porque eu posso estar diante de Jesus dizendo: fala comigo, mas com o meu coração carregado de quê? De desejos, de vontades. Tem alguém comigo aqui? Muitas pessoas dizem assim: eu não ouço o Senhor, Ele não está falando. Mas a pergunta é: será que Ele não está falando? Ou Ele já falou e você ainda não entendeu? Ou Ele já falou e você não fez aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida? Mas está doendo. Ei, Ele não é o que você quer, Ele é o que você precisa. E existem momentos na nossa vida em que eu e você vamos encarar circunstâncias que não são fáceis, são doloridas, mas são necessárias. Jesus, mas o Senhor foi um pouquinho duro com essa figueira. Era o que ela precisava. Existem momentos que eu e você vamos ter que encarar coisas necessárias. Haverão momentos em que eu e você teremos que lidar com circunstâncias que são dolorosas, sim, mas que irão nos tirar de um lugar, irão nos colocar em outro lugar. Eu libero essa palavra sobre você nessa manhã. É tempo de você experimentar em Jesus não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Vou dizer de novo: é tempo de você ouvir de Jesus não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. É lindo ouvir que Ele me ama. É lindo ouvir que Deus não abre mão da minha vida. É lindo ouvir que Ele quer me curar. É lindo ouvir que Ele quer mudar a minha vida. É lindo ouvir que grandes coisas estão por vir. É lindo ouvir que Ele não abre mão de mim. É lindo ouvir que eu tenho um chamado. É lindo ouvir que Ele vai cumprir os sonhos sobre a minha vida. Mas muitas vezes é difícil ouvir que eu preciso encarar a liberação do perdão. Às vezes é difícil entender que eu preciso assumir esse lugar onde a opinião das pessoas não me move mais. Às vezes é desafiador ter que lidar com esse momento onde eu estou em um ambiente onde todo mundo está dizendo que é direita e eu estou pensando que é esquerda, e eu tenho que me submeter à direita. Aleluia. Quem está comigo aqui nessa manhã?
Eu oro para que você tenha um relacionamento com Jesus, não por aquilo que você quer dele, mas aquilo que você precisa nele. Eu vou dizer de novo, eu oro para que você tenha um relacionamento com o Senhor, não daquilo que você quer dele, mas daquilo que você precisa nele. Essa figueira não tinha frutos. Por quê? Porque não era tempo, época de frutos. E aqui está o segredo dessa passagem. Porque o problema não estava em a figueira não ter frutos, mas o problema estava na figueira aparentar que ela tinha frutos. No contexto da época, figueiras que tinham as folhas já carregavam os frutos. E essa figueira, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Aqui está o segredo da atitude de Jesus. Porque Jesus foi duro com a figueira? Porque ela aparentava algo que ela não tinha. Ela carregava folhas e ela tinha que carregar frutos. Porque todos na época entendiam, quando viam uma figueira com folhas, ela tinha frutos. E quando Jesus olha para ela, distante, a Bíblia diz, ele vê que ela tinha folhas, automaticamente ela teria que ter os frutos. E quando Jesus chega e vê ela somente com folhas, sem os frutos, isso traz uma revelação. Muitos de nós temos muitas folhas, mas não temos frutos. E o que isso quer dizer, pastor? Ela aparentava algo que não era uma verdade. Trazendo para isso que eu quero te instruir nessa manhã. Essa figueira, ela carregava folhas e ela não tinha frutos. Mas no tempo a qual ela não tinha frutos, ela não poderia ter folhas. Mas uma figueira sem folhas é uma figueira feia, estranha. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós não estamos entendendo a estação que nós estamos vivendo e nós estamos aparentando algo que não é verdade. Existe uma estação que você talvez está vivendo, e é uma estação de dor, mas você se levanta e diz: não está doendo nada. Talvez você está em uma estação aonde o Senhor fechou tudo, e Ele está te conduzindo a um lugar de quebrantamento e de entrega, mas você mantém as folhas para dizer: não, comigo está tudo bem. Talvez você está em uma estação onde aquilo que você idealizava, aquilo que você esperava, não aconteceu, e Deus está estabelecendo uma estação na sua vida, sem folhas, para te transformar. Mas nós insistimos em colocar as folhas, porque eu não quero viver a estação que eu preciso viver. Eu estou aqui nessa manhã como pastor sobre a tua vida, e eu sei que Deus trouxe aqueles que precisavam ouvir essa palavra nessa manhã a este lugar.
Pare de querer colocar folhas na estação que Deus te chamou para não ter folhas. Viva a estação que Deus estabeleceu para você nesse tempo. O problema é que nós não gostamos de viver estações. Acho que depois de amanhã, né, termina o verão. E tem gente que já começa a sofrer. Acabou o verão, eu não acredito, vai vir daqui a pouco o inverno, eu tenho pavor do inverno, eu não gosto do inverno. Como tem gente que está dizendo assim, glória a Deus, acabou a fornalha, aleluia. Agora vai vir aquela época que eu posso colocar minha melhor roupa, ficar bem bonito, sem ser uma chaleira ambulante. Ouça e grave isso no seu coração. Estações não são opções, são necessárias. Vou dizer de novo. Estações não são opções, estações são necessárias. E talvez a estação que você está vivendo hoje não é uma estação agradável, mas ela é necessária. E eu estou aqui como pastor sobre a sua vida para liberar essa palavra. Viva cada estação que Deus tem para você, não questionando quando e como, mas viva essa estação, compreendendo, ela é importante na minha vida. Pode aplaudir o Senhor. Existem estações que nós vivemos, que nós não gostamos. Mas eu quero trazer isso para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Pare de querer colocar folhas. Pare de se auto-enganar, meu irmão. Pare de querer mostrar para os outros. O problema na figueira é que ela queria mostrar uma coisa que ela não era. E nós estamos fugindo desse tempo que Deus está trabalhando na nossa vida. Nós estamos fugindo desse tempo onde as portas estão fechadas, onde ninguém me liga mais, onde ninguém fala comigo, porque nós estamos achando que essa estação tem que acabar logo. Mas essa estação, ela é necessária, porque nessa estação você está sendo preparado. Nessa estação você está sendo preparado. Nessa estação você está sendo moldado, aperfeiçoado. Em estações onde as coisas estão fechadas, onde os céus estão travados, onde ninguém mais me liga, onde ninguém mais me dá atenção, onde aquilo que eu não queria está acontecendo, aonde tantas e tantas realidades contrárias estão sobre a minha vida. Essa estação eu paro para ouvir e buscar ao Senhor. Ouvir e buscar ao Senhor como nunca antes na minha vida. Eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa estação sem folhas, essa estação de sequidão, essa estação aonde você não está entendendo o que está acontecendo, vai te levar para mais perto do Senhor. Pare de querer mostrar algo que você não é. Sabe qual é o nosso problema? As pessoas nos incomodam e nós não temos coragem de dizer: eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas. Isso é ter folhas e não ter frutos.
O nosso problema é que nós temos um desafio, um gigante dentro de nós, e nós queremos sempre colocar folhas. Nós não conseguimos reconhecer as nossas limitações, as nossas dores, as nossas fragilidades. Nós não conseguimos parar e dizer assim: eu não estou conseguindo lidar com fulano, eu não consigo nem olhar para a cara do Beltrano, eu não consigo mais lidar com isso, está doendo, Senhor. Eu não consigo parar e pedir ajuda, mas eu tenho que sempre ter folhas, e nessas folhas as pessoas até acham que eu tenho alguma coisa, mas na verdade eu não tenho fruto nenhum. Por isso que eu disse que essa palavra ela é muito específica para nós. Eu quero te instruir nesse caminho aqui. Meu irmão, pare de valorizar as folhas. O que é as folhas? É o que as pessoas estão vendo sobre você. É o que você pode se afirmar para os outros. Mas é tempo de você parar e dizer assim: eu sei qual é o meu problema hoje. O meu problema é esse aqui. Eu quero ajuda. Eu preciso mudar. Eu preciso parar com isso. Eu preciso ter frutos. Eu preciso ter frutos. Frutos são gerados, mas são gerados na estação certa. Se você ouvir essa palavra, ela parte do Espírito Santo de Deus essa manhã, e colocar em prática, meu irmão, eu sei que você vai romper cadeias que você está preso há tantos e tantos e tantos anos. Porque nós temos essa grande dificuldade em bater no nosso peito e dizer assim: eu não tenho fruto nenhum, mas é a minha estação. Isso vai contra a nossa cultura aí do mundo, né? Aí fora da produtividade. Qual a estação que você está vivendo? A estação que eu não estou frutificando nada. Mas é uma estação necessária na minha vida. Eu me preocupo muito quando eu sento com pessoas que só falam que está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Calma aí. E qual é a estação que você tem para parar um pouquinho? E qual é o tempo que você está revendo as suas rotas? E qual é o tempo que você está dizendo assim: eu preciso soltar algumas coisas? Eu preciso mudar algumas ideias e alguns pensamentos. Muito daquilo que eu e você estamos fazendo, nós estamos fazendo para mostrar para os outros. Muito daquilo que nós estamos fazendo é esperando a aprovação de quem muitas vezes nem torce pela gente. Muito daquilo que nós estamos fazendo, nós estamos como essa figueira, mostrando algo que não é real. Muito daquilo que nós estamos fazendo é só para afirmar algo que na verdade nada e nem ninguém dessa terra pode afirmar. Só o Senhor. Deixa eu ser muito claro com você. Se você conduz a sua vida nessa dependência da afirmação das pessoas, você será um escravo para sempre. Porque a sua alma não foi feita, não está aí dentro de você para ser afirmada por pessoas. A sua alma só recebe a plenitude quando os céus te afirmam. E nós estamos loucos, obstinados em que as pessoas nos aplaudam, que digam que lindo que você fez. Mas o segredo para que a nossa alma seja plena é uma voz dos céus que diz: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ele fez alguma coisa, não fez nada. Ele me agrada por quem ele é, não por aquilo que ele faz.
Eu libero isso sobre nós, sobre Lagoinha Pissarras essa manhã. É tempo de eu e você entendermos essa verdade. Chega de buscarmos ter tantas folhas. Chega de buscarmos mostrar coisas que não são reais. Mas eu e você precisamos entender essa estação. Não há frutos, mas não há problema nisso. É a minha estação. É a minha estação. Se Jesus tivesse visto de longe a figueira sem folhas, ela iria continuar vivendo aquilo que ela precisava viver. Mas por ela ter gerado folhas sem frutos, veio um decreto. E Jesus faz um link com essa figueira, com os líderes judeus, que apresentavam muitas coisas, tinham muitas folhas, mas não tinham frutos. Não tenha medo de viver o tempo que você está sendo convidado pelo Senhor a viver. Vou dizer de novo, não tenha medo de viver a estação que Deus te chamou para viver, meu irmão. Não tenha medo de viver a estação que Deus te chamou para viver. Não tenha medo. Ouça o que eu estou te dizendo aqui com muito temor e tremor diante do Senhor nessa manhã. Cuidado, as folhas vão te seduzir. Eu vou abrir meu coração para você nessa manhã. Há 2 ou 3 domingos atrás, nós estamos vivendo aqui no culto das 19 algo que é muito sobrenatural. Como o pastor André Valadão fala para nós, as pessoas estão brotando do chão. Hoje à noite eu não vou vir. Sabe por quê? Porque eu não quero vincular o que está acontecendo nesse lugar à minha vida. Porque as folhas seduzem, mas o que fica é o fruto. Esse lugar pode ser maravilhoso, mas não baseado na minha vida. Não, mas em Jesus. As folhas vão te seduzir muito. A aparência vai te seduzir muito. O mostrar e provar para as pessoas vai te seduzir muito. Mas a verdade é o fruto. Não é o que as pessoas veem de mim, mas é o que as pessoas comem. Uma árvore pode ser muito linda só para as pessoas olharem, mas a verdadeira árvore é aquela que dá frutos, que alimenta as pessoas. Que haja uma metanoia em você nessa manhã. Cuidado com as folhas. Cuidado. Cuidado com aquilo que as pessoas só estão vendo de você, mas não estão comendo de você. Eu trabalho, eu trabalho, eu acordo 6 da manhã, durmo meia-noite. É o que as pessoas estão vendo de você, mas o que as pessoas estão comendo de você? Perdão, amor, carinho, atenção? Não, porque eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Folhas. É o que as pessoas estão vendo, mas o que as pessoas estão comendo de você? Quando pisam no teu calo, o que você dá? Folhas ou frutos? O que você está entregando? O que você está liberando? Você é aquilo que você dá, meu irmão, não aquilo que você aparenta.
Você não é aquilo que as pessoas estão vendo. Correndo para cima e para baixo, 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 né? As pessoas, elas gostam de dizer assim: tá corrido, né? Tem muita coisa para fazer. Minha agenda está cheia. Minha agenda está cheia. São muitas coisas. Não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, para nada. Isso é folha. Isso é folha. É o que as pessoas estão vendo. Mas o que as pessoas estão comendo de você. Você pode ter uma agenda cheia e as pessoas estão dizendo: olha. Mas o que as pessoas estão comendo de você, o que a sua família fala de você, o que as pessoas ao seu redor falam de você. Quantas pessoas você está mudando a vida delas, e quantas pessoas dizem assim: eu quero ser como você. Chega de folhas. Chega de folhas. Chega de folhas. Chega. Chega de vivermos por aquilo que as pessoas estão vendo de nós. Mas é tempo de nós alimentarmos as pessoas. E eu encerro. Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 24. Um momento muito específico na vida de Davi. Grave isso no seu coração. Davi foi ungido. Saul perseguiu. No momento que Davi foi ungido rei, chamado pelo Senhor, ele não assumiu o reinado, mas dos céus já havia uma marca sobre ele. E nesse momento aonde ele foi ungido, Saul começou um tempo de perseguição sobre a vida de Davi. Grave isso no seu coração. A perseguição de Saul a Davi, ela era intensa. Versículo de número 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você o faça o que quiser dele. Então Davi foi com muito cuidado, cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Deixa sua Bíblia aberta, olha para mim aqui. Olha que momento na vida de Davi. Ele ia destruir o inimigo dele de uma forma fácil e rápida. E o inimigo ainda estava fazendo número 2, aleluia. Preste atenção e grave isso no seu coração. Trouxeram até uma profecia para o momento. Davi, Roma Sandaraias, terra. Esse é o momento, Davi. Grave isso aqui no seu coração, meu irmão. Esse é o momento que o Senhor disse: acaba com ele. Mas o que Davi fez? Mas Davi sentiu-se bater no coração um grande remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Havia, pegue isso aqui, um tempo na vida de Davi, uma estação de perseguição. Davi, pelo desejo da sua alma e pela influência das pessoas ao seu redor, queria terminar uma estação.
Acaba com essa estação de perseguição na tua vida, Davi. Mata o cara. Acaba com esse sofrimento, Davi. Encerra esse tempo, essa estação, esse ciclo na tua vida, homem. Eu não toco naquilo que Deus não me mandou tocar. Tem gente querendo encerrar estações que Deus não mandou encerrar. Tem gente querendo matar Saul, mas Saul é a estação na tua vida. Tem gente dominado pela alma, querendo resolver as coisas. Eu tenho que mudar isso que eu estou vivendo. E está esquecendo que se você depende de Deus, é Ele que estabelece estações, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele que te conduz. Negocinho o irmão está fazendo ali, batendo palma ali, vai, bate. Por que a minha vida não muda, pastor? Porque você está abortando estações. Simples assim. Deus estabeleceu uma estação de perseguição na tua vida. Mas eu preciso ser livre disso. Não. Isso está sondando o teu coração. Pastor, você não sabe. Ei, quem depende de Deus, é Ele quem conduz todas as coisas, meu irmão. Pastor, mas como que eu vou suportar esse tempo de estação? Da mesma forma que Paulo suportou estar na prisão e continuava adorando ao Deus que era o Deus da sua vida. Quem está comigo aqui? Uma perseguição, uma estação difícil, sabe o que vem para revelar? É se eu tenho um Deus que é dependente da circunstância, ou o meu Deus é muito além daquilo que eu estou vivendo. Quando eu leio Paulo na prisão, se alegrando, adorando, orando, eu entendo o que? Não importa a estação que eu estou vivendo, o que importa é quem eu estou fazendo de sustento na minha vida. Não, você não entendeu. Não importa a estação que eu estou vivendo, o que importa é quem é que está sendo o meu sustento. Eu posso estar numa estação totalmente limitada, mas eu tendo o meu Deus que é o meu sustento, não importa o que está acontecendo, eu estou extraindo dele tudo o que eu preciso. É uma estação de perseguição? Sim. Estão falando mal de mim? Sim. Estão me criticando? Sim. Estão vindo contra mim? Sim. Então é esse o momento que eu vou extrair dele o amor, a graça, o perdão. Mas nós estamos fazendo o quê? Abortando essas estações. E é por isso que a gente não frutifica, porque existe a estação que eu não vou ter fruto, mas nela é que eu estou preparando, estou sendo preparado. Espírito Santo, não posso fazer mais do que isso, Senhor, só o Senhor pode fazer. Revela para o teu povo, Senhor, essa verdade. Revela, Senhor, revela, Senhor.
Eu declaro que essa manhã é uma manhã de resposta para a tua vida, meu irmão. Essa é uma manhã de resposta para você. Essa é uma manhã de resposta para você. Essa é uma manhã de resposta para a tua vida. Viva a estação que Deus te chamou para viver. Davi não abortou a estação. Davi não abortou. Saul era um problema, sim. Machucava Davi, sim. Mas Davi entendia: eu preciso viver isso. Existem perdas que você precisa viver. Existem dores que você precisa viver. Existem renúncias que você precisa viver. Existem portas fechadas que você precisa viver. Existem momentos que ninguém vai gostar de você e você precisa viver isso. Por quê, pastor? Porque é nesse momento que o seu coração vai ser sondado. Se ele é a fonte, ou se essa dimensão é a fonte. Por que eu disse que hoje eu não vou vir no culto à noite? Porque eu nunca quero vincular o que está acontecendo aqui com a minha vida com Ele. Eu já vi muitos pastores se afirmarem nas suas igrejas cheias. Eu já vi muitos líderes se afirmarem na sua eloquência e na sua destreza na palavra. Mas isso são folhas. Isso é passageiro. Isso é momentâneo. O que fica e o que vale é naquele dia Ele me chamar. Essa é a verdade do nosso coração. Pare de valorizar as folhas. Você precisa gerar frutos. E esses frutos é que alimentam, é que sustentam, é que transformam as pessoas ao seu redor.